Ave Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho da diferença da Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. O professor Felipe Aquino vai nos dizer o seguinte: a Bíblia dos Protestantes tem apenas 66 livros, porque Lutero e os seus seguidores rejeitaram os livros chamados de deuterocanônicos: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, além de Esté, capítulo 10, do 4 ao 16, e Daniel 3, do 24 ao 20, e Daniel 13 e 14. A razão disso vem de longe. No ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no Sínodo de Jamnia, no sul da Palestina, a fim de definir a Bíblia judaica. Isto porque nesta época começava a surgir o Novo Testamento com os Evangelhos e as cartas dos apóstolos que os judeus não aceitavam. Então há muito essa divergência. Por que a Bíblia Católica tem mais livros e a protestante tem menos? A Igreja Católica aumentou? Eu sempre uso uma comparação da seguinte forma. Imagine que eu escrevi esse livro. Ele tem 700 páginas. 30 anos depois, vem alguém, reescreve o mesmo livro na língua dele. Digamos que eu escrevi esse livro em português, 700 páginas. Vem alguém, coloca o mesmo título, falando sobre o mesmo assunto, porém o livro tem apenas 400 páginas. Eu posso dizer que quem escreveu o livro, o autor, aumentou as páginas? Não. Ele é o autor. Se ele é o autor, ele não aumentou as páginas. Ele fez com a quantidade de páginas que ele queria e via que era melhor fazer. 700 páginas. Quem escreveu depois, e em outro idioma com o mesmo título, dizendo que era o mesmo conteúdo, com 400 páginas, foi ele que diminuiu. É uma lógica simples. Então, se a igreja tem mais de 2000 anos, foi ela que, nos seus concílios, ao longo da tradição, definiu quais eram os livros inspirados. Logo, quem surgiu em 1517, praticamente 16 séculos depois, e tirou 6 livros, é óbvio que foi ele que tirou. Isso era para ser muito lógico para nós. Mas a gente cai na falácia na pergunta deles. Olha, os católicos aumentam a Bíblia. Só bobo cai na conversa dessa, né? Então vamos lá. Nesse sínodo de Jamnia, os rabinos definiram como critérios para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia o seguinte. Olha os critérios que os rabinos usaram, porque os protestantes, eles não vão usar o critério do cristianismo primitivo, do início da igreja. Eles vão usar os critérios dos rabinos. Então vamos lá. Quais são esses critérios? Deveria ter sido escrito na Terra Santa, então um critério nacionalista e não de inspiração. Escrito somente em hebraico, nem aramaico e nem grego, novamente um critério nacionalista. Escrito antes de Esdras, no ano 455 a 428 a.C. Deveria ser sem contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Esses critérios eram nacionalistas, mais do que religiosos, fruto do retorno do exílio da Babilônia. Por esses critérios, não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que hoje não constam na Bíblia protestante, citado antes, né?
Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e alguns fragmentos, algumas partes de Esther e do livro de Daniel. Lembrando que no protestantismo, o que aconteceu? Lutero queria tirar a carta de São Tiago, queria tirar o Apocalipse, né? Mas depois houve resistência e ele deixou. E logo no início ele não tirou esses 7 livros, Lutero, né? Ele deixou como apêndice, estava lá na Bíblia, mas em outra parte, como se fosse livros de segunda categoria, estava ali como apêndice. Só por volta do século XIX, segundo vários historiadores, é que foi tirado de fato para valer esses 7 livros. Continuando. Acontece que em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus, vivendo em terra estrangeira e falando o grego. Os judeus de Alexandria, através de 70 sábios judeus, traduziram os livros sagrados hebraicos para o grego, entre os anos 250 e 100 a.C. Antes do sínodo de Jâmnia, 100 d.C., surgiu assim então a versão grega chamada Alexandrina, ou versão Septuaginta, ou Bíblia dos 70. Né? E essa versão dos 70 incluiu os livros que os judeus de Jâmnia, por critérios nacionalistas, rejeitaram. Havia então no início do cristianismo 2 Bíblias judaicas, uma da Palestina, restrita, e a Alexandrina, completa, na versão dos 70. Os apóstolos evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, a Bíblia Alexandrina, considerando canônicos os livros rejeitados em Jâmnia. O texto grego dos 70 tornou-se comum entre os cristãos e, portanto, o cano completo, incluindo os 7 livros e os fragmentos de Esther e Daniel, passou para o uso dos cristãos. Prestem bem atenção nisso, né? Também o Alessandro Lima, do Veritatis Splendor, ele vai aprofundar muito isso em um dos livros dele. Das 350 citações do Antigo Testamento, que existe no Novo Testamento, essas 350 citações, entre essas 350, 300 citações são tiradas da versão dos 70. Olha como isso é expressivo. Das 350 citações do Antigo Testamento que tem no Novo Testamento, 300 é tirada da versão da Septuaginta, que é a Bíblia, a versão que nós usamos, os cristãos católicos. O que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram. Nos séculos 2 a 4, houve dúvidas na Igreja sobre os 7 livros por causa da dificuldade do diálogo com os judeus. Finalmente, a Igreja ficou com a Bíblia completa da versão dos 70, incluindo os 7 livros, chamado Deuterocanônicos. Outro fato importantíssimo é que nos mais antigos escritos dos Santos Padres da Igreja, na patrística, né, os livros rejeitados pelos protestantes, os deuterocanônicos, são citados como Sagrada Escritura. Assim, São Clemente de Roma, o 4º Papa da Igreja, no ano de 95, escreveu a Carta aos Coríntios, citando Judite, que é rejeitado pelos protestantes, né? E da mesma forma o conhecido pastor de Hermas, no ano 140, faz amplo uso de eclesiástico, e eclesiástico não está na Bíblia protestante, certo? E também o pastor de Hermas usa a citação do livro de 2 Macabeus.
Também Santo Hipólito de Roma, no ano 234, ele comenta o livro de Daniel, com os fragmentos deuterocanônicos, aquele lá de Daniel 3 e Daniel 13 e 14, né, os capítulos, que não tem na Bíblia protestante. Então, Santo Hipólito de Roma, no ano 234, comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos, rejeitados pelos judeus, lá do Concílio de Jamnia, né? E pelos protestantes. E cita como Sagrada Escritura o livro de Sabedoria, Baruque, Tobias e 1º e 2º Macabeus. Vários concílios, não é alguns, vários, inúmeros. Vários concílios confirmaram isto, né, os deuterocanônicos como de fato inspirados, tanto quanto os protocanônicos. Proto, que foram os primeiros que entraram como livros inspirados no cânon oficial da igreja. E Deutero, que é segundo, né, o segundo cânon, que não é menos inspirado, apenas entrou numa segunda lista, em uma segunda versão do cânon, entre aspas, né? Eles entram como inspirados, tal qual os primeiros. Porque a gente pode achar, não, os primeiros e é diferente do segundo, no sentido que o segundo é menos importante. Não é por aí, certo? É um raciocínio equivocado. Então, esses concílios confirmaram esses livros deuterocanônicos. Concílio Regional de Hipona, no ano 393. O de Cartago II, no ano 397. Cartago IV, no ano 419. Trullos, no ano 692. E os concílios ecumênicos de Florença, em 1442. O de Trento, que aconteceu de 1543 a 1565, né? E o do Vaticano I, em 1870, confirmaram a escolha dos deuterocanônicos. Todos esses concílios, tanto regionais como os ecumênicos. No século XVI, Martinho Lutero, para contestar a Igreja e para facilitar a defesa das suas teses e das suas heresias também, né, adotou o cânon da Palestina e deixou de lado os 7 livros conhecidos com os fragmentos de Esté e Daniel. Os 7, mas esses fragmentos ele isolou, né? Mas ao traduzir a Bíblia para o alemão, Lutero traduziu também os 7 livros e deixou ali como apêndice, né? Na sua edição de 1534, ele deixou lá como apêndice esses 7 livros, mas não como inspirados, apenas ali como consulta. E as sociedades bíblicas protestantes, até o século XIX, incluíam 7 livros nas edições da Bíblia. Até o século XIX, certo? O último concílio, o Concílio Vaticano II, fala o seguinte: pela tradição torna-se conhecida a Igreja o cânon completo dos livros sagrados e as próprias Sagradas Escrituras. São nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Dei Verbum, no capítulo 8 aqui, no número 8 da Dei Verbum. Então aqui é um pouquinho sobre essa questão da diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante. É interessante notar que o Papa São Damaso, no ano 366 a 384, foi o tempo do pontificado dele, né? No século IV, pediu a São Jerônimo que fizesse uma revisão das muitas traduções latinas que havia da Bíblia, que geralmente causava certas confusões entre os cristãos. São Jerônimo revisou o texto grego do Novo Testamento e traduziu do hebraico o Antigo Testamento, dando origem ao texto latino chamado de Vulgata, que é usado até hoje, né? O texto da Bíblia protestante foi traduzido por um ex-católico, João Ferreira de Almeida. Ele era um português nascido em Lisboa, no ano 1628. Ele foi pastor calvinista e viveu muito tempo na Holanda. E, embora tivesse
a intenção de seguir os originais bíblicos, o tradutor serviu-se de versões já existentes, a castelhana, né, a holandesa e outras, dando assim ao público uma obra de terceira ou quarta mão. Ou seja, não era fidedigno às línguas primárias, às línguas originais da Sagrada Escritura. Ele pegou já de outras traduções, né? O texto do Novo Testamento foi publicado em 1681 e o do Antigo em 1749. Então aqui é um pouquinho sobre a diferença da Bíblia Católica e da Bíblia Protestante. Isso sem falar das inúmeras adulterações, porque são dezenas e dezenas de versões aí da Bíblia Protestante e as adulterações são inúmeras. A gente poderia fazer uma live só mostrando essas inúmeras adulterações, tá bom? Padre Júlio Maria mostra de forma muito clara isso em relação a essas adulterações. Um abraço para o Márcio, para a Rosângela e para o Antônio Carlos. Um abraço, Antônio.